Olá, quem não me conhece ainda, meu nome é Erika Pellegrino, eu sou psicóloga. Hoje eu tô retomando um assunto que a gente conversou no último vídeo, que era sobre a dificuldade de manutenção e da criação de uma rotina na quarentena com crianças. Só que hoje eu vou falar uma coisa mais específica, que é sobre o público das crianças com TDAH. Então, com essas crianças que têm especificidades, como é que a gente pode adaptar essa rotina? Então, vamos ver o conteúdo? Já se inscreve no canal, já curte o vídeo e encaminha para o pessoal que você conhece, que sabe que vai aproveitar esse conteúdo. Então, quais são os desafios específicos da criança com TDAH? Naturalmente, mesmo sem quarentena, quem tem um filho com TDAH já sabe que tem algumas especificidades e algumas necessidades que essas crianças apresentam. Então, são crianças que, em geral, têm uma dificuldade atencional, então, para elas se manterem numa tarefa é mais difícil. São aquelas crianças chamadas desatentas, mas que ao mesmo tempo, quando gostam muito de uma tarefa, ficam horas no videogame. E o diagnóstico é acompanhado por um neurologista, um neuropsicólogo. E agora essas crianças estão na quarentena. Então os pais estão observando um pouquinho o dia a dia dos professores e pensando, meu Deus, meu filho precisa de ajuda. Como é que eu faço agora que eu tô, aspas, sozinho? Calma, eu tô aqui, eu vou ajudar. Então, assim, tem muitos vídeos explicando o que é o TDAH e o objetivo desse não é cumprir isso. Posso até gravar no futuro se vocês tiverem a necessidade de uma explicação mais didática. Mas o que eu posso dizer pra vocês já de cara é o seguinte: aquele comportamento que levou o seu filho à avaliação, de se perder numa tarefa, de não conseguir ficar presente em sala de aula, de ter uma certa hiperatividade, de você ver que ele se esforça para ter um comportamento adequado, mas a impulsividade faz com que ele tenha um comportamento, muitas vezes, inadequado. Agora tá na quarentena, você tá em casa com ele e você vê tudo isso, né? E é difícil, porque nenhum pai, nenhuma mãe de criança com TDAH, salvo as exceções, se formou em psicologia para lidar com essas crianças. E nem em pedagogia para conseguir ensinar bem essas crianças, né? Então, assim, o vídeo de hoje, em primeiro lugar, passa por: pai, mãe, reconheça suas dificuldades e as suas necessidades. Peçam ajuda. Se vocês têm o acompanhamento com algum profissional em época comum, procurem uma consulta online, um atendimento online para uma consultoria com a pessoa que acompanha seus filhos. Procure um acompanhamento da escola. Manda um e-mail, fala: olha só, meu filho tem TDAH, vocês estão mandando videoaula e para ele esse conteúdo muitas vezes não é o melhor. Tenham esse contato, falem sobre isso, porque vocês vão sentir dificuldade. É normal. Qualquer pessoa que não é formada em pedagogia para ensinar vai sentir dificuldade, ainda mais um caso especial. Então, passado por esse momento em que vocês assumem as suas dificuldades e procuram, por exemplo, a mim, uma coisa que eu vou dar logo de cara para vocês como ferramenta, como ajuda é: se vocês tiverem que, em primeiro lugar, colocar o filho de vocês para desempenhar uma tarefa longa, senta com ele e explica não, porque explica dá a entender para vocês que vocês vão falar muito, mas passa para ele o passo a passo dessa tarefa, mas passa um passo de cada vez, ou deixa escrito os passos, para que ele tenha a capacidade de ir cumprindo isso sequencialmente, porque ele vê uma tarefa longa, ele se perde no meio do caminho, ele não termina, entende? Voltando, a capacidade atencional dele é pequena. Então, quando você faz isso, você organiza o comportamento dele, que é o que ele precisa. No último vídeo eu falei de rotina. Então, assim, quando vocês acertam a rotina, acertam o horário de acordar, acertam o horário da alimentação, eu expliquei como no último vídeo.
Para os seus filhos com TDAH, isso é muito importante, é mais importante do que para uma criança com desenvolvimento típico. Então, assim, estabelecer os horários, como é que você vai fazer, por exemplo, para que ele se concentre nas tarefas escolares? Bom, primeira coisa, não tenha vergonha de pedir uma adaptação dessa tarefa. Então, se eram 40 minutos de vídeo para o seu filho assistir de videoaula, não se sinta culpado de virar e falar com a escola que você precisa de 5 minutos objetivos e de uma lista de exercícios. Não é um conteúdo que a professora vá fazer a mais, mas você pode adaptar e procurar outros vídeos que abordem o conteúdo de uma maneira mais sucinta. E a parte dos exercícios é porque o seu filho vai olhar aquela lista, vai ver o início, vai ver o fim, e ele vai saber quando é que aquela tarefa vai acabar. Se preocupem em trazer no horário do estudo, ter em primeiro lugar um horário de estudo, mas trazer o seu filho nesse horário de estudo para um local em que tenha menos distração possível, porque são crianças naturalmente mais distraídas. E não se sinta mal de passar as orientações de uma forma um pouco mais diretiva. São crianças que precisam de um direcionamento mais direto. Então, meu filho, a gente vai comer aqui porque o prato da sua avó... Não, a gente vai comer aqui, ponto. Esse tipo de postura pode parecer diretiva, e é diretiva em muitas coisas, mas primeiro você dá a direção para a criança e depois você explica se você tiver vontade. Porque ela precisa pegar o que precisa ser feito, entende? Para não dar tempo dela se perder. Então, eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Uma dica muito importante para aumentar a capacidade atencional das crianças é fazer essa questão de quanto tempo ela fica em cada tarefa, quanto dura cada tarefa e a adequação da tarefa a elas. Lembrem-se que as crianças não são capazes de organizar o próprio comportamento e, assim, a aspas, liberdade de você dizer que ela pode fazer o que ela precisa fazer em qualquer momento do dia. Não é uma liberdade, na verdade você está fazendo com que ela não consiga, porque ela vai deixar para depois e ela não sabe quanto tempo a tarefa que ela vai fazer vai demorar, vai custar a ela. E que você hoje está investindo no seu filho pro adulto que ele vai ser. Então, assim, o adulto organizado, o adulto que cumpre prazo, o adulto que senta e consegue estudar é construído na criança. Então, precisando, estamos aqui. Sigamos fortes na quarentena. Sigam todas as recomendações do Ministério da Saúde. Evitem sair de casa, principalmente com as crianças. E qualquer coisa, mandem mensagem. Eu vou ter um prazer de conversar com vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ok? Um abraço!